Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da Redação. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre um jogador de futebol e como ele pode ser citado em diversos temas de redação. Só que antes disso, precisamos fazer uma breve contextualização. Quando a gente fala de jogador de futebol, muitas vezes a gente tem apenas certos clichês na nossa mente. Já viu como o jogador de futebol da entrevista? O time está imbuído, coeso, vamos fazer o que o professor mandar, graças a Deus, e buscar esses 3 pontos aí. Mas alguns deles acabam sendo verdadeiros pontos fora da curva, acabam alcançando um destaque muito grande. Eu estou falando de quem? Estou falando nesse momento do jogador Richarlison, que já jogou no América Mineiro, já jogou no Fluminense, já jogou no Watford e hoje está no Everton, time da Premier League, e é um atacante que volta e meia é convocado para a Seleção Brasileira de Futebol. Você que joga o FIFA 21 já deve ter visto várias vezes o Ricardo Villani chamando o Richarlison de o pombo, e daqui a pouco a gente vai ver por que isso, certo? Quando a gente fala de ativismo nos esportes, a gente acaba se lembrando, invariavelmente, da morte trágica de George Floyd lá nos Estados Unidos. Imediatamente, Lewis Hamilton na Fórmula 1, LeBron James na NBA, Marcelo no futebol e muitos outros atletas se manifestaram, inclusive, durante competições esportivas. Algo que não é tão comum assim quando a gente fala de jogadores brasileiros de futebol. Não é tão comum jogadores se manifestarem, certo? Só que Richarlison acaba sendo um deles. Antes de falar de Richarlison, a gente vai falar de Sócrates. Sócrates, jogador do Corinthians, lá nos anos 80, várias vezes se manifestava politicamente. Durante a Copa de 86, por exemplo, a cada jogo ele usava uma fita branca na cabeça com mensagens de cunho político, de cunho social. Walter Casagrande, recentemente, em São Paulo, cobrou os 2 candidatos à Prefeitura de São Paulo que estão no segundo turno, Boulos e Covas, se eles teriam alguma coisa, alguma proposta para lidar com a questão dos dependentes químicos. Muito se comenta de jogadores que estão em alta, que estão em pauta na mídia, como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, que eles têm um alcance gigantesco, que eles poderiam fazer muito pela sociedade, tanto por esse alcance quanto pelo dinheiro que eles têm. Mais ou menos no iniciozinho da pandemia do coronavírus, surgiu na internet o desafio do papel higiênico. Aí vários jogadores se ocupavam fazendo embaixadas com papel higiênico. Muita gente os criticou, dizendo que eles estavam alienados. Depois, muitos deles também fazendo campanha a favor de Felipe Prior no Big Brother Brasil. Olha só isso. E poucos se manifestaram ou mandaram doações para o combate do coronavírus. Mas o Neymar chegou a fazer uma doação vultosa, inclusive, para o combate ao coronavírus, cerca de 5 milhões de reais, mas ele preferiu não divulgar isso. Façamos justiça ao Neymar nesse sentido. Agora, falando dele, Richarlison, tem vários temas de redação que você poderia citar o Richarlison no seu parágrafo de contextualização ou lá no seu parágrafo de desenvolvimento. Com isso, você demonstra repertório, você agrega valor ao seu texto, certo? Um primeiro tema que você poderia falar do Richarlison é trabalho infantil. Richarlison hoje é jogador de futebol, mas já declarou que quando criança teve vários empregos. Vendia picolé na rua, trabalhava na roça com o avô, trabalhava num lava-jato em sua cidade. Tudo isso para ajudar a sua família, uma família com um grande número de irmãos e que não conseguia sobreviver tão bem assim com o trabalho do pai e da mãe. Já é um primeiro tema, então. Um outro tema é o poder da internet, olha só isso. Recentemente, a Richarlison divulgou no seu Instagram ele fazendo uma dancinha. Verão no Rio de Janeiro e geral tava dançando. Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. Mais ou menos assim, né? Consegui dançar pior que o Richarlison. Isso virou um meme danado. Todo mundo brinca agora chamando o Richarlison de pombo. Ele já até ensinou crianças numa escola do Rio de Janeiro a fazer a dança do pombo. Olha só isso. Um outro tema bastante interessante para falar sobre o Richarlison é a imigração. Há um grande número de brasileiros indo para o exterior. Geralmente, brasileiros vão para onde? Estados Unidos, Portugal, outros países europeus, Japão e por aí vai.
Richarlison é o exemplo clássico de jogador de futebol que vai jogar na Europa, mas muitas vezes não tem uma adaptação, uma chegada tão fácil assim como a gente pode observar nesse momento. Clima, idioma, alimentação e outras questões acabam atrapalhando bastante. Falando de alimentação, Richarlison declarou que quando chegou à Inglaterra só comia hambúrguer, batata frita e refrigerante. Chegou a perder muito peso com isso. Olha só, um atleta de alto nível se alimentando tão mal assim, questão da alimentação é algo muito interessante. Richarlison falou que chegou a passar fome na infância, na Inglaterra se alimentando só de hambúrguer, batata frita e refrigerante. A gente pode mencionar o verdadeiro paradoxo alimentar que existe no Brasil também. O Brasil é uma população que o número de obesos está aumentando cada vez mais, mas também tem uma população que grande parte dela, infelizmente, voltou a entrar no mapa da fome no mundo, certo? Um outro tema que a gente poderia citar o jogador Richarlison é falar sobre geração de energia. Em recente partida pela seleção brasileira nas eliminatórias, Richarlison fez um dos gols da vitória da seleção brasileira, e depois publicou em seu Twitter que, infelizmente, a população do Amapá não poderia assistir ao seu gol porque estava há vários dias sem energia elétrica devido a um acidente numa usina geradora, certo? Amapá, um estado da região norte do Brasil, não deveria depender apenas de uma matriz energética. O Brasil inteiro não deveria depender apenas de uma matriz energética. O tema geração de energia é um tema que deve estar em pauta, em evidência nas discussões. Richarlison é garoto propaganda da USP de doações para o setor de ciência. Ciência no Brasil já deveria estar mais desenvolvida. Com a ciência estando mais desenvolvida, a gente poderia estar melhor no nosso sistema de saúde, no nosso sistema educacional, na mobilidade urbana, entre várias e várias outras questões que a gente vê no noticiário todo santo dia. Richarlison já doou, olha só isso, cerca de 50 mil reais para um grupo de estudantes poder participar de uma Olimpíada de Matemática no exterior. Eles não iriam se o Richarlison não tivesse feito essa doação, certo? A valorização da educação seria mais um tema que você poderia citar de algum modo o jogador Richarlison. E aqui um oitavo tema, ajuda humanitária. Richarlison já ajudou muita gente que perdeu tudo numa tragédia ambiental, que perdeu tudo em enchentes aqui no Rio de Janeiro. Ajuda humanitária, que já foi um tema presente no Enem PPL, no Enem para as pessoas privadas de liberdade, certo? Então, lembre-se, temos aqui 8 temas, quem sabe 9, se você quiser falar também de ativismo nos esportes, que você pode citar ele, o Pombo, o jogador Richarlison. Mas lembra também, eu sou o professor Diogo Comba. Assista ao vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe bastante. Quando compartilhar, no Instagram, por exemplo, marca o Richarlison. Vamos fazer este vídeo chegar ao Richarlison. Aí eu posto, se esse vídeo chegar ao Richarlison, ele curtir, eu faço a dança do pombo aqui, certo? Está combinado. Eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.